500 quilômetros, longe da nossa terra, das nossas raízes, e viemos para cá, nessa missão, né? Vamos rezar uma Ave Maria para a gente começar a nossa pregação? Estou consagrando a Maria para a gente falar tudo que esteja no coração de Deus e que ela possa nos conduzir na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tua mãe possa conduzir esse momento para que o que nós falemos seja da vontade do teu Filho Jesus, sob a ação do Espírito Santo. Amém. Então, é Foz do Iguaçu, Alberto, né? É no Paraná, sim, viu? Aqui mesmo. Pode interagir que eu gosto de, se colocar alguma coisa no chat, eu leio e já olho, sim. Bem, eu me chamo Delci Carvalho, sou casado com a Marla. Nós temos 2 filhos, o Davi e a Ana Beatriz. Fomos da mesma célula, eu e a Jéssica, né? O Vinícius começou a namorar com ela e do namoro até o casamento a gente passou esse tempo junto aí, nessa caminhada, e depois a gente saiu da célula para vir em missão, né? E aí eles também ficaram em missão aí, em Iguatu. Não sei se é irradiação ou é difusão, como é que vocês chamam aí, mas aqui a gente está na difusão, né? Aqui não tem missão, a missão mais próxima é Curitiba, a quase 800 quilômetros, e Assunção, no Paraguai, a em torno de 450 quilômetros aproximadamente. E a gente acabou que a gente está vinculado à missão de Assunção, no Paraguai, porque é mais próximo. Então, a gente assiste célula toda em espanhol, o pessoal falando ligeiro, aquela coisa rápida, meu espanhol é ruim. Aí eu dou umas atravessadas, falo em português, não estou nem vendo. Falo, porque eu gosto de me comunicar, e os paraguaios são pessoas muito afetuosas e a célula é muito boa. E aí a gente está aqui há um ano vamos fazer 1 ano e 5 meses, né? A gente veio para cá em dezembro de 2019, na virada do ano, no Réveillon. Sou cearense, com muito orgulho, cearense da Gema, nascido em Fortaleza, e estou na obra desde 95, caramba, tem gente que não é nem nascida aí, né, nessa época. Talvez eu fale aqui da minha experiência com o amor de Deus, né, com vocês aqui. Adoro o grupo online também, não tem problema. Presencial, online, para mim, tanto faz. A gente, se Deus permitir que seja presencial, a gente acha bom. Se é online também, vamos lá. Vamos para o que Deus permitir. Afinal de contas, em meio a tantas dores desse mundo, tantas aflições, tantas desesperanças, um grupo online é algo tão importante. Tem uma possibilidade da gente se reunir, celebrar a nossa fé, viver a nossa experiência com Deus, no carisma, ter essas reuniões. Rapaz, isso é maravilhoso. É muito bom. Aqui a gente tem grupo online na quarta-feira. Ontem foi o nosso. Ontem a gente voltou presencial, depois de umas semanas aí. E sábado vai ter presencial também. Já teve presencial, foi online, já voltou presencial. Vai online, vai presencial, vai e volta. E vamos lá, e vamos nessa. Não tem isso não. Então. Vocês estão num grupo, acho que é um grupo de iniciantes, pré-seminário, me corrija se eu errar alguma coisa, e a gente também tem um grupo como o de vocês. E eu adoro falar sobre o querigma, porque o querigma é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, né? Falar sobre a sua salvação, falar sobre a redenção, falar sobre a sua vitória, né, em nossa vida, por meio da sua ressurreição, passando pela cruz, tendo sofrido a morte, né, em nosso favor, tendo assumido as nossas dores. E a gente vai falar um pouquinho sobre o plano da salvação aqui para vocês na noite de hoje, né? Então, o Vinícius e a Jéssica vão colocar umas imagens aí daqui a pouco, não agora, mas vai ficar bem legal porque a gente vai falando e vai ter umas imagens aí para vocês, né? A gente tem que ter essas técnicas para manter vocês aí também motivados e ficar até o fim, né? Senão o pessoal vai embora. Então, nós também temos as nossas técnicas também, viu, gente?
para manter vocês aqui. Brincadeiras à parte. Gente, para falar sobre o plano da salvação, a gente tem que falar da criação, da queda e da salvação. Então, nós vamos falar sobre 3 pontos, que é o que se fala na palestra Pecado e Salvação, e é o tema que a gente escolheu para passar para vocês. E eu vou começar sobre a criação. Deus criou o mundo. Estava conversando com meu filho está estudando para fazer o Enem, e falando sobre a criação, né, como surgiu o universo, o criacionismo, o evolucionismo, aquela coisa toda. E ele é um bom menino, um bom cristão. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Bem legal. Mas vamos falar sobre a criação, né? Deus criou todas as coisas a partir do nada, né? A partir do nada. Os gregos não acreditavam no Deus criador. Aristóteles acreditava no motor imóvel. O que era o motor imóvel? Né? É uma inteligência superior que dá sequenciamento a atos que vão acontecendo e vai havendo uma geração após a outra e chega até a gente. Quer dizer, a inteligência moveu todas as coisas até chegar até nós. Já é uma ideia interessante, os gregos, né? Do motor imóvel. Né? Mas nós cremos no Deus criador, no Deus pessoal, no Deus que nos ama. E por que Deus criou? Se você for colocar aí no chat, se quiserem participar, pode participar. Por que Deus criou? Deus não é um demiurgo, né, que é uma figura também antiga, né, de onde se originaram os seres. Deus é um Deus criador. Deus criou por quê? Muito bem, Alberto, parabéns. Deus criou por amor. Sabe por quê? Porque ele sendo Deus, ele bastava em si próprio. Deus completo, né? Alguns santos chamam da plenitude acabada, né? Isso aí, eu estou falando aqui, não foi nenhum santo que disse, mas a perfeição das perfeições, né? O Deus supereminente, acima de tudo. A gente aprendeu lá no catecismo, lá na paróquia, lá quando a gente era pequeno. Deus onisciente, que tudo sabe. Deus onipresente, que está presente em todos os ambientes, que vê tudo, né? O Deus onipotente que tem um poder ilimitado. Mas um Deus também que é amor. Então Deus criou por amor, porque ele não precisava. Quando Deus cria, ele é um amor tão intenso. O Pai ama o Filho ama o Pai, entre eles há o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas, que é um Deus amor e relação. Deus, ele transborda. E Deus, ele começa a criar todas as coisas, os seres animais, vegetais, os seres minerais. E aí o Vinícius vai colocar um ícone muito lindo que eu pesquisei, encontrei um ícone da criação, olha só que legal. Ele vai colocar aí, eu vou ler aqui uma parte do Gênesis, que vai, primeiro a gente parte do pressuposto aqui, que é Deus criou por amor, e Deus é um Deus de relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, nesta figura do ícone, e eu vou ler o Gênesis, Deus vai dizendo assim, primeiro versículo da Bíblia: no princípio Deus criou a terra, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui é o início da criação. Deus disse, faça-se a luz. Está compartilhada aí a imagem? Tá, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, tá a imagem, tá lá no centro. Essa imagem aí, se você observar, ela vai lá no topo, lá em cima tem uma imagem mais escura, outra mais clara. Ali é a treva e a luz. Então, no versículo 3 do capítulo 1 diz, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Então, lá no topo do ícone, lá em cima, você vê o início da criação. A luz e as trevas, né? A noite e o dia. Aí a gente vai descendo no sentido horário. Olha que legal, esse ícone é bem bacana. Aí nós vamos no sentido horário. No segundo dia, Deus disse,
faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima, e assim se fez. Chamou ao firmamento céu, onde tem umas nuvens, tem uns anjinhos ali, né? Bem legal, vocês estão vendo aí? Né? Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia, né? Então você tem aí o céu e você tem o elemento marinho logo embaixo, né? O firmamento que está abaixo do firmamento que está acima é o mar, né? Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie. Então você vai ver logo aí, ó, na sequência, aí do lado direito, no sentido horário, você está vendo aí uma montanha com umas plantinhas, né? Plantas e ervas e árvores com sementes e frutos. É o terceiro dia. E é legal porque esse ícone tem a sequência dos dias da criação. Continuando. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. Quarto dia fica logo lá embaixo. Você vai ver que tem o sol, tem aí a lua, você vai ver as estrelas, né? Bem abaixo de Cristo ali, bem no centro desse ícone. Esse é o quarto dia. E era interessante que Deus viu que isso era bom. Tudo que ele criava, tudo que Deus ia criando, ele ia dizendo, e Deus viu que era bom. Ele vai repetindo isso. No quinto dia, né, que é essa imagem aí da esquerda, você vai ver aí o mar, você vai ver ali um golfinho, talvez esteja pequeno para vocês. Você vai ver seres aquáticos, seres terrestres. E aí, no quinto dia, Deus cria aves e peixes, seres no céu e abaixo da água. É o quinto dia, né? E Deus viu que isso era bom. Ele vai dizendo, e viu que era bom. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. E aí Deus vai nesse movimento, vai criando todas as coisas, numa sequência de amor, num transbordamento dele próprio, que é amor. Aí você vai ver o sexto dia, você vai ver um homem ali, aí tem os animais, mais em cima tem um homem e uma mulher. Por quê? Porque o Gênesis, no capítulo 1, Deus fala no versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Aí tem o auge da criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, né? O primor da sua criação. E era muito bom tudo que Deus havia criado. Uma harmonia entre Deus e o homem e o criado era uma harmonia tal. Tamanha era a harmonia, a comunhão, a beleza. Olha, era tão lindo que o homem escutava os passos de Deus quando Deus caminhava no jardim ao final da tarde para encontrar-se com o homem. O homem tinha um diálogo amoroso com Deus, uma relação harmoniosa, uma harmonia com a criação. Deus transbordando esse amor, esse Deus que se relaciona, criou o homem também para se relacionar com o homem. Olha a beleza da criação. Separei umas imagens aí para vocês, e vocês vão ver logo em seguida. Olha que coisa linda as imagens aí da criação. Um lago ali nos Alpes, né? Uma região mais fria, né? Umas flores belas, cor azul, ali mais um jardim florido com muitas flores, um mar belíssimo ali, parece, sei lá, Fernando de Noronha, uma praia linda. E aí você vê a beleza da criação. Mas quando Deus cria
e coloca, né? E dá o ser ao homem, né? Atos dos Apóstolos diz que nele nós somos, nos movemos, existimos, nós fomos originados de Deus. E Deus não só cria, ele mantém, ele sustenta a criação, a harmonia do universo, né? A ordem do cosmos, a beleza dos seres. Ali está a assinatura do autor. E Deus amoroso deu ao homem a sua condição. Deus criou e deu, e formou o homem, ensinou o homem. Olha que beleza. Uma das coisas que diferem o homem criatura do Deus criador é exatamente a autoridade divina. E no princípio da criação só tinha um mandamento. O judaísmo tinha 613 ou 617 mandamentos. Depois veio o decálogo, os 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos, né? A nossa fé. Mas só tinha um mandamento. E qual era esse mandamento? O Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e guardar. Deu-lhe esse preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás, indubitavelmente. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, e aí, no Gênesis 1, ele criou o homem e a mulher, mas aqui, ele dá uma ênfase em ter criado o homem e o homem ter se sentido só, e ele cria a mulher para tirar essa solidão do homem. Olha só que Deus amoroso, cuidadoso, né? E Deus deu esse limite. Então, o limite entre a criatura e o Criador foi esse mandamento. O que é o mandamento? É uma obrigação? Não, é um conselho para a felicidade. Quando a gente vê os mandamentos, o que é? São conselhos para a felicidade. Né? Mas aconteceu que o homem, vivendo nessa harmonia, vivendo nessa... Então, Deus é amor, criou por amor, Deus é relação, Deus deu o mandamento e Deus criou o homem livre. Olha só que conceitos interessantes. Deus deu liberdade ao homem. Ele deu o mandamento, mas deu a liberdade. No capítulo 3 acontece a queda do homem, né? O homem, ele foi a serpente, que era o mais astuto dos seres. Nós sabemos que o demônio é um ser espiritual, é um ser que existe, é um ser decaído, né? Lúcifer, houve a queda dos anjos e o demônio, ele se apresentou para o homem e a mulher e foi fazer uma proposta. E essa proposta é para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito bem, Alberto. Estou gostando do Alberto. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha criado, tinha formado. Ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? Já começa mentindo, olha. Deus disse, não faça isso, porque no dia que você fizer, você vai morrer. E aí o demônio engana, olha só. Olha como vem a ilusão, o engano e a capciosidade. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? Olha como o demônio coloca que Deus é um Deus que não dá liberdade ao homem, né? É um Deus de proibição. Não. Deus deu liberdade ao homem. Deus não é um Deus de proibição. Deus é um Deus de amor. Ele deu apenas um único mandamento, não foi de todos os frutos da árvore. Então já começa a distorção. Dessa distorção, a mulher vai dialogar. Aí Eva foi, podemos comer. Aí foi dar satisfação para o tentador, que é o grande engano. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí, pronto. Aí ele inoculou o veneno. A mulher sentiu-se tentada, viu que o fruto tinha um aspecto agradável, aparentava que iria abrir, né, o conhecimento, né, iria abrir a inteligência, tomou, comeu e deu ao homem. E aí, a partir de uma curiosidade, a partir de uma tentação, né, de uma soberba, de uma independência de Deus. Não, eu vou experimentar viver a minha vida sem Deus. Eu vou experimentar fazer isso em
contrário ao que Deus mandou. Vou experimentar para ver. E daí acontece a queda, o pecado. O pecado original não foi o pecado da luxúria, como algumas imagens a gente vê. O pecado foi da desobediência. Foi do homem ser senhor de si mesmo, de um homem viver a sua vida, a revelia de Deus. Eu vou viver como se Deus não existisse. Eu vou provar, né, algo que Deus me recomendou que eu não fizesse. E o homem, né, caiu. E aí dessa queda veio a vergonha e a tristeza. Olha a imagem aí do anjo expulsando Adão e Eva do paraíso. A imagem que vai estar aí. Essa, não é a criação, né? A imagem do Deus Criador, e aí é a imagem do quê? Se você olhar para essa imagem, o homem está com a mão no rosto, ele está se sentindo envergonhado, ele está triste, ele está com medo. O pecado gera medo, tristeza e vergonha. E o anjo com o dedo assim de autoridade expulsando o homem e a mulher do jardim do Éden. Aí tem uma série de outras palavras que não dá para a gente entrar muito aqui, né, sobre as consequências do pecado, ainda continuando no livro do Gênesis. E aí Deus vai ao encontro do homem, né? Então, ele vai ao encontro do homem já perguntando, né? Bem aqui assim, deixa eu ver aqui. O Senhor chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. A primeira vez na Bíblia que o homem disse que sentiu medo ao saber que Deus estava se aproximando. Deus, o homem teve medo. E a partir daí, vem as consequências do pecado. E tem algumas imagens aí que a gente trouxe para vocês. Olha aí a imagem que o Vinícius vai colocar. Consequências do pecado, né? Aí vem o pecado, a vaidade, a soberba. Aí tem o roubo, né? Vocês estão vendo essas imagens? Dá para ver bem? O cara com a arma apontando num carro assim para abordando aqui alguém. Aí tem uma imagem de guerra, mostrei, Vinícius, a imagem da guerra. Olha a imagem pesada, né? A guerra. Aí começou a desordem. Logo em seguida, Caim mata Abel e aí começa. E aí o pecado, ele é uma desobediência a Deus. Aí tem outra imagem aí da fome, né? Crianças aí passando fome. Aí tem brigas, um casal brigando aí, um gritando com o outro, aquela confusão toda. E o pecado surgiu. Deus não é autor do mal, está na carta de São Tiago. Deus é inacessível ao mal. Mas a liberdade do homem foi escolher viver contrário a Deus. O homem foi livre. E nessa liberdade, ele escolheu viver contrário ao plano de Deus. Viver a negação de Deus. O que é o preto, gente? O preto não é uma cor, é uma ausência de cor. O que foi o pecado? Foi pela liberdade eu negar a Deus. Ao negar a Deus, vem as consequências do pecado. Não que Deus não que Deus seja um Deus assim que, olha, você pecou, eu vou te castigar. Não, as consequências da ausência de Deus são a escuridão, o medo, a vergonha, as trevas, pelo mau uso da nossa liberdade. Deus poderia ter criado o homem condicionado para fazer sempre o que ele queria como marionete? Poderia, mas aí o homem não seria livre. Porque a liberdade é você ter duas coisas e você ter capacidade de escolha. Um exemplo, um alcoólatra é livre? Em certa medida não, porque ele só sabe fazer uma coisa, é beber sem parar, ele não consegue frear. Uma pessoa adicta de droga é livre? Ela não é, que ela só consegue fazer aquilo. Deus nos criou para a liberdade, para dizer, escolher o bem e o mal, segundo a nossa consciência, segundo a vontade de Deus, segundo o desígnio dele para o qual nós fomos criados, optar pelo melhor. E aí veio o pecado na humanidade. E agora, gente? E agora? Como o homem se rebelou contra Deus, como o homem entrou em desarmonia com Deus, em inimizade com Deus, ele precisava, ele não seria capaz de voltar por si mesmo. Ele não seria capaz de voltar para o convívio com Deus, né? Então, alguém precisava reatar essa amizade. Alguém precisava, né, trazer o homem de volta para essa intimidade, para essa comunhão, porque Deus não quer a perdição do homem. Deus não queria, né,
o homem perdido, o homem mergulhado na morte, né? Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, o homem, Deus, vem reatar a amizade de nós, homens, com o próprio Deus. Então, Jesus Cristo se encarnou. Ele era Deus, ele é Deus, ele é o ofendido, se colocou no lugar do ofensor para trazer o ofensor de volta à reconciliação. É a pessoa ofendida que vai buscar o ofensor para se reconciliar. Então, ele, conhecendo o homem que criou, a dor do pecado, a ruptura, o Pai envia o seu Filho para nos trazer de volta a amizade com Deus, para nos reconciliar com o Pai. E aí, se nós lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que tem a próxima imagem, que é Jesus Cristo na cruz, Isaías 53 diz lá, e aqui é belo. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Deus nos criou como quis. Deus nos deu o mandamento para a nossa felicidade. Nós desobedecemos. Deus poderia ter nos salvo de muitas maneiras, mas ele enviou o seu Filho para viver a nossa vida, para carregar sobre si as nossas enfermidades, para viver as nossas lutas, para viver como um de nós e levando sobre si as consequências do pecado sem nunca ter pecado. Meu irmão, você que está aqui nessa reunião, o maior pecado que você cometeu, o maior pecado, se você pudesse pegar uma borracha e voltar lá na sua história lá e apagar algo feio, assim, algo que você carrega há anos, como eu também, né? E você pudesse tirar isso da sua memória ou voltar e dizer, meu Deus, eu queria não ter cometido aquilo. Esse pecado já foi perdoado. Esse pecado, a consequência desse pecado já foi, ele abraçou, ele carregou sobre ele as consequências desse pecado. Se você se arrepender, procurar um sacerdote, fizer sua confissão, você recebeu o poder da reconciliação. Jesus Cristo já pagou o teu pecado, ele se colocou no teu lugar. Ele sofreu contigo, meu irmão, ele sofre contigo e comigo, né? Às vezes a gente peca e se afasta de Deus. Se você cair no pecado, volte para Deus sabendo, ele morreu por mim na cruz, ele quer me amar, ele quer me salvar, ele quer o meu bem, ele nos carregou os nossos sofrimentos. E poderia ter nos salvo de muitas maneiras, mas viveu como um de nós e nos salvou, nos redimiu, nos deu a vida nova. Eu posso dar um testemunho para vocês. Hoje eu tenho 47 anos, tive a minha experiência com 20 anos de idade. Eu era um jovem perdido, playboy, filho de papai. Meu pai era empresário, nós tínhamos muitos bens. Eu vivia em festas, eu vivia em farras. Eu tive experiências com drogas. Eu estou falando aqui, a minha família, minha esposa não está nem aqui. Está fora. Eu dei esse testemunho não sei quantas vezes. A minha filha está lá em cima. Eu posso falar aqui em família entre nós aqui. Eu provei do pecado com muita intensidade. A minha vida mergulhou num vazio. Eu me vi triste, deprimido. A minha vida tinha perdido todo o sentido. Tinha tudo era carro do ano, era festa. Meus pais viajavam, eu ficava numa casa que eu levava mulheres e tudo. Eu saía com o carro e voltava das festas, não sabia como é que eu tinha chegado em casa. Na minha época não tinha lei seca, hoje em dia tem, mas na minha época não tinha, não. E eu escapei por misericórdia de Deus. Aí eu fui fazer o Renascer no Paulo Sarazate. Era surfista na época, e lá eu estava escutando as pregações e estava falando lá sobre o amor de Deus. Eu comecei a me interessar e lá eu recebi uma frase que mudou a minha vida.
cara falou assim, estava pregando e falou, olha, eu quero falar para um surfista que está aqui. Olha, surfista, você que veio para esse encontro, você que está aqui nesse ginásio, aproveite esse momento, pegue a onda certa, a onda que leva a Jesus Cristo. Eu ouvi aquela frase entrou com muita força no meu coração. Eu senti um grande arrependimento, um desejo assim de uma alegria, uma paz. Eu chorava muito quando eu ouvi aquela frase. E eu vi que nenhum dos meus pecados, nenhum deles, ficou sem a intervenção. Todos os meus pecados foram redimidos por Jesus Cristo. Todos, todos, todos. Eu saí dali me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, porque eu era um homem livre. Procurei um padre, fiz a minha confissão. Naquele mesmo evento eu recebi a minha comunhão depois de vários e vários anos. E de lá até aqui, eu tenho dado esse testemunho por muitos lugares. Um cara perdido encontrou o sentido da vida. Um cara que você... Meu irmão, meu pai olhava assim, de rapaz, isso aí, rapaz, aí não adianta nem rezar. Papai, né? Porque não era muito de caminhada. A minha mãe sempre teve esperança, falava do shalom para mim e tudo mais. E lá eu tive a minha experiência com a salvação. E eu conheci o amor de Deus. Eu tive uma experiência. Essa experiência me levou a entrar na obra, nos grupos de oração, na comunidade. Mas eu cheguei a ser missionário no Canadá no ano de 2001. Ixi, Maria, a gente não é nem nascido, tá ficando velho mesmo. Ixi, 2001, na época do Papa São João Paulo II, ele era vivo, é o novo. Tem gente que conhece ele, é isso aí. E depois de 2002, e agora depois de não sei quantos anos, quando é para encostar o burro na sombra, já 20 anos depois, eu vim em missão aqui para Foz do Iguaçu, olha aí, como Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, eu tive a experiência com a salvação. Olha essa imagem do padre aí com essa pessoa aí, essa jovem aí, um momento de reconciliação, um momento de alegria, meu Deus do céu. Olha essa imagem aí, o padre está aí. E o que é que diz aqui? Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Justificados, pois... Olha, guarda só essa frase. Justificados, pois, pela fé, estamos em paz com Deus. Não existe nem dinheiro, nem poder, nem fama, nem glória, nem as honras desse mundo, nem o cara que teve 50 mil curtidas no Instagram com uma postagem, nem a pessoa mais admirada, nem o cara mais rico sei lá, o dono do SpaceX lá, o cara lá, bilionário lá, o trilionário. Nada se compara a estar em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sido justificados pela fé. Ele nos justificou. Ele morreu no nosso lugar. A carta de São Paulo aos Colossenses diz que o documento da condenação estava prescrito contra nós. Ele pregou definitivamente na cruz, abolindo a nossa condenação. Ele nos trouxe a salvação. Ele se deu a si mesmo a nós. Não nos salvou com um sopro. Ele diz, faça-se a luz pela força da palavra. Ele podia ter dito, sejam salvos os homens, não, mas ele enviou o seu filho. Isso faz com que cada dor da sua vida, a dor do presente, você saiba que ele sofre com você. Você sabe que os mártires, os santos, sofreram, morreram e estão no céu, estão intercedendo por você. Você teve uma origem em Deus, você tem, seu destino final não é a ruína, não é o erro, não é a morte, não é a depressão, não é o desespero. Se tem alguém desesperado, o seu destino é a vida eterna. O seu destino é a salvação. O seu destino é a vida que não vai passar. Você nasceu de Deus. A tua origem, o teu fim é Deus. A vida tem uma origem, tem uma ligação. A origem está em Deus e o fim está em Deus. Se no meio houve interrupção pelo pecado, o Senhor Jesus pagou na cruz, Ele te salvou, Ele te chamou à existência. Estamos sofrendo numa pandemia, com dores, com preocupações, com aflições. Mergulhe em Deus. Ore, se entregue a Ele. Eu vou dizer para vocês, confessar algumas coisas na minha vida. Quando eu estou sofrendo muito, eu me lembro, sabe quem? Dos mártires. Daqueles que morreram dando a vida por Cristo. Eu disse, meu Deus, esse cara sofreu muito mais do que eu,
E está lá no céu, e o melhor, está lá no céu intercedendo por mim. Meu Deus, isso aqui vai passar, esse sofrimento. Quando eu cometo um pecado, que eu digo, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu lembro daquela música, né? Não é aquela música que diz, se eu viesse a cometer o maior pecado, confiaria em ti. Como é que eu, o Vinícius sabe cantar essa música aí, a Jéssica. Ainda que eu viesse a cometer o maior pecado do mundo, tem jeito para você. Ora, se teve jeito para mim, tem jeito para você. Abre o seu coração, mergulhe nesse grupo online, mergulhe nessa caminhada, mergulhe na obra, se entregue, se ofereça, se apresente, né? Nós temos o nosso Salvador, nós temos os santos, os mártires que nós temos uma origem em Deus, um fim nosso é Deus, é a vida eterna, é a vida bem-aventurada, aquele que está, né? Jesus fala, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá a vida em mim, viverá em mim, eu viverei nele. Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Santo Agostinho, né, diz assim, a beleza eterna e tão nova, tarde eu te amei, um dia eu te encontrei, eu buscava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim, eu lançava na direção das tuas criaturas que não existiriam, se não existissem em ti. Ó, oh, beleza, essa é a beleza da vida, essa é a alegria da vida, esse é o sentido da vida, é encontrar a salvação, é encontrar Jesus, é encontrar a paz, é encontrar o shalom. O ressuscitado passou pela cruz e sofreu as dores de cada um de nós, pagou pelos nossos pecados, não há o que temer. Se nós ainda carregamos o peso da culpa, é porque ainda temos, no fundo, uma desconfiança de Deus e depositamos alguma confiança em nós e achamos, eu sou muito bom, eu não deveria ter feito aquilo, que bobagem que eu fiz. A soberba, a desesperança, a soberba e o desespero vem do coração que ainda acha que é bom. Não acha que você é bom. Tenha certeza, Deus é bom em você. Se há algo bom em você, é porque Ele está em ti. É porque Ele morreu na cruz por ti. O humilde diz, eu poderia ter feito muito pior. Ainda que eu viesse a cometer. Eu queria até cantar essa música no final dessa pregação. Se a gente pudesse cantar essa música. E nós somos salvos gratuitamente, mediante Efésios 2, versículo 8. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Se eu der todos os meus bens aos pobres, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Se eu entregar meu corpo à chama sem caridade, não vale nada. Não são os meus méritos, não é porque eu seja bom que eu sou justificado, mas é porque Ele morreu na cruz por mim, e eu creio nele, eu me entrego a Ele e sou justificado mediante a fé. Claro que depois a fé tem que ter obras, né? Não é só a fé como, às vezes, eu aceitei Jesus né? Aceitei Jesus, pronto, o sangue dele cobriu os meus pecados, isso aí é uma visão protestante. De você aceitar Jesus, ter um ato jurídico ali, você receber um ato jurídico de perdão. Não, nós fomos salvos mediante a fé e somos chamados à santidade. E somos chamados a viver nele, ele viver em nós, ao ponto de nós chegarmos e dizermos, Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Feche seus olhos agora. Eu acho até que eu já passei do tempo, eu estourei, foi o tempo já. Mas feche os olhos. Justificados, pois, pela fé. Você está com sede de paz. Você está com sede de esperança. Você está vivendo uma situação de desespero, de desesperança, de aflição, de medo, de vergonha. Quando você escuta a palavra pecado, você sente uma culpa que se eleva no teu coração. Vamos nos reconciliar, vamos ter esse momento da visita do Senhor Jesus, que trouxe a salvação. Vamos cantar essa música, Vinícius, vamos cantar essa música, Jéssica. Eu vou colocar no mudo, vocês vão escutar essa música. Mas feche os olhos e orando. Eu não sei rezar, estou ainda nesse grupo online, ainda não aprendi. Eu não entendo ainda. Mas eu sei que Deus quer me tocar hoje, eu quero ter uma experiência. Feche os olhos. Se você está no seu quarto com o celular, se coloque de joelho. Fique num lugar onde esteja só você, Deus e nós aqui. Nós estamos aqui orando e intercedendo por ti. Porque Ele te amou e te salvou e te dá uma vida nova. Vamos cantar?
E assim, concluindo com a mão no nosso coração, vamos pedir essa graça, termos uma experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, aquele Jesus que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que nos dá vida nova e que nos traz essa paz, justificados com Deus, estamos em paz com Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa experiência que nós vamos tendo nesse grupo, ao longo de nossa caminhada. Consagrando a vida de vocês, a Virgem Maria, toda essa caminhada que vocês estão fazendo, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui só uma última imagem que eu queria que o Vinícius deixasse na tela aí para vocês. Olha que imagem linda. A imagem final aí dessa pregação. É uma jovem assim com os braços erguidos aí, num local assim bem florido, assim, num verde belíssimo. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Show! Amém, Vinícius. Obrigado mesmo, de coração, alegria. Eduardo, Deus abençoe. Ana Caroline, vocês aí, de coração. Jéssica, saudades. Um grande beijo. Alegria. Esperamos nos encontrar aqui ou aí, né? Se Deus quiser. Um abraço. Deus abençoe. Vou ficar só um pedacinho para escutar as partilhas aí. Sim.